Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero orar por você, no nome santo do Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, nesse momento, nesse dia de hoje, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a minha vida, meu Pai, pedindo saúde, pedindo a Tua misericórdia, o Teu amor sobre as nossas vidas, pedindo perdão pelos meus pecados nesse momento. Eu oro ao Senhor pedindo a cura de milagres, de vidas que são, meu Pai, na nossa igreja. Eu oro para que haja cura na vida das pessoas que vão ouvir esta palavra. Eu oro no nome santo de Jesus, para que pessoas venham ser respondidas pelo Senhor. Pai, tem misericórdia de muitas pessoas, de muitas vidas que têm clamado ao Senhor, têm orado em todas as áreas da sua vida, Senhor. Crendo em Ti, espera no Senhor os seus sonhos serem realizados. Sabemos e pedimos ao Senhor para que a maior cura venha acontecer da alma, que a salvação, que a consciência, que entender, de se arrepender, que não há outro milagre maior para nós, senão a salvação da nossa vida, da nossa alma. Eu oro ao Senhor nesse dia de hoje, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Eu peço que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo e que você venha deixar o seu comentário, nos ajudando nessa grande obra de Deus. Que tudo venha a ser para a glória do Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos para a palavra do Senhor, meus queridos, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1, que diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo chama Timóteo aqui de filho. Por que Timóteo que Paulo chama Timóteo aqui de filho? Porque Timóteo, Paulo considerava como seu filho na fé. Por isso, a tão grande intimidade que ele tinha para com Timóteo. E Paulo, ele incentiva, o apóstolo São Paulo aqui, ele declara, ele exorta a Timóteo se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. A graça que há em Jesus, ela nos fortifica, ela nos alimenta, ela nos traz paz, ela nos traz esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que se fortificam em Jesus, eles receberão a graça, receberão força que vem do alto, sabedoria que vem do alto, para dirigir suas vidas e para que se desviar do mal e vencer esse mundo tenebroso. O versículo 2, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então Paulo, ele diz aqui a Timóteo, o que você ouviu de mim entre muitas testemunhas, o que é que Paulo está dizendo, meus amados irmãos? Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros, que tenham exemplos, que tenham vida com Deus, para também passar esses ensinamentos para os outros, para que haja salvação de almas, de vidas,
de pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus. O versículo de número 3: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, o bom soldado de Jesus Cristo, ele vai sofrer aflições. Então, Paulo, ele diz para Timóteo: sofre comigo, Timóteo, as aflições, né, do Evangelho, as aflições do chamado, as aflições de um verdadeiro cristão. Sofre comigo, Timóteo. A mesma coisa que Paulo dizia para Timóteo: não me deixe, mas continue comigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 3: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, mas a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, alguém que é chamado, que tem a chamada do Senhor de Deus, ele não vai se embaraçar com essa terra, ele não vai se embaraçar com negócios deste mundo, mas ele vai agradar aquele que o chamou, que o alistou para a guerra. Que esse alguém que alistou você, que alistou a mim, alistou a nós, é Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que derramou a sua única gota de sangue, aquele que morreu para que eu e você tivéssemos vida, tivesse oportunidade de salvação. Louvado seja Deus. É para esse que nós temos que agradar, é para esse que nós temos que honrar a nossa vida, que temos que servir a Deus com a nossa vida, com o exemplo, sem escandalizar. Sem escandalizar, muitas das vezes a gente pensa que o mundo se escandalizar a Deus, mas viver debaixo de uma santidade para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque harmos de sermos recompensados para a glória de Deus. O versículo de número 5: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então a pessoa só receberá a coroa se ele militar legitimamente. Então tem outras formas da pessoa limitar, servir a Deus sem ser legítimo, de fábulas, sem agradar a Deus, sem agradar aquele que o alistou. Então Paulo aqui incentiva, exorta Timóteo a servir a Deus legitimamente. Quem serve a Deus legitimamente, ele vai ter aflições no ministério, ele vai ter dificuldade no ministério, na chamada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele terá intercálcios, ele terá muita tribulação, mas se ele militar, se ele lutar legitimamente, certamente ele vencerá, certamente ele será coroado por o Rei Jesus, por o Deus Criador dos céus e da terra. O verso de número 6: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Louvado seja Deus. Então aqui Paulo ele faz essa comparação aqui, essa parábola, a respeito do lavrador, do homem da roça. Ele diz que aquele que planta, aquele que lavra a terra, tem que ser o primeiro a comer do fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Para que fique de exemplo para todas as pessoas, para todos, que aquele trabalhador, que aquele lavrador, ele gozou primeiro dos frutos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Amém, meus irmãos? Então Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, disse Paulo para Timóteo.
Lembra de tudo que eu tenho te falado, porque Deus, o Senhor, te dará entendimento em tudo. Louvado seja Deus. Versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará, diz a palavra de Deus. Então essa é a mensagem de 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12, que Paulo exorta Timóteo a perseverar na fé. É um encorajamento e muitos conselhos para a vida de um obreiro de Deus, para a vida de uma pessoa que serve a Deus. Mesmo Timóteo sendo uma pessoa nova, sendo pouco em idade, Paulo lhe aconselhava muito na palavra para que ele permanecesse em Cristo Jesus, mostrando o tutano por dentro e por fora o Evangelho, dizendo que se sofremos por Cristo, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Não vale a pena negar, vale a pena prosseguir avante, à frente. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine os seus passos. Tudo que você for fazer, seja abençoado. Que Deus lhe dê discernimento espiritual para você executá-los. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.